Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre temas e entrevistas que abordam o jornalismo político. Este trabalho é feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pela estudante Ana Clara Torres. Olá, Ana. Olá, Hércio. Olá, Getúlio. Olá. O nosso convidado de hoje é o jornalista e professor da PUC Minas, Getúlio Nuremberg, mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e atual coordenador do curso de jornalismo da Unidade São Gabriel e também do jornal Laboratório Marco. Olá, Getúlio. Olá, Hércio. Prazer estar aqui. Ana Clara, espectadores da TV Horizonte, é um prazer. Bom, o Getúlio foi repórter na Rádio Globo Minas e na Itatiaia. Ajudou a fundar as rádios CBN e Band News FM em Minas Gerais, atuando também como repórter, âncora e coordenador de redação nessas duas emissoras. Foi superintendente de jornalismo na Rádio Inconfidência, onde atuou como produtor, editor, apresentador, repórter e comentarista esportivo. Hoje nós vamos falar com o professor Getúlio sobre jornalismo econômico. Essa editoria presente em praticamente todos os jornais. Getúlio, e para começar essa nossa conversa, de que exatamente estamos falando quando a gente fala de jornalismo econômico? Bom, Écio, é uma boa pergunta porque para os estudantes de jornalismo, em geral, o jornalismo econômico é uma das últimas editorias que algum estudante pensa em seguir, pensa em praticar quando escolhe fazer jornalismo, né? Muitas vezes essa escolha acontece ao longo do percurso, mas normalmente não é a editoria preferida, né? Como muitos são apaixonados pelo esporte, pela cultura, até pela política, mas a economia costuma ser um assunto árido, né? Normalmente quando as pessoas falam em economia, torcem o nariz porque parece ser um assunto difícil, árido. De fato, é preciso um preparo, é preciso uma especialização, né? Mas eu falo para os alunos, por exemplo, na disciplina que eu já dei na PUC Minas, de jornalismo econômico, durante alguns anos, hoje ela está inserida na disciplina de jornalismo especializado. Eu digo que a economia nada mais é do que uma das 4 dimensões humanas. Se você for pensar que o ser humano ele é social, ele é cultural, é político e econômico, né? Então não dá para você separar. E se você entender que a economia faz parte do dia a dia das pessoas, que a economia não é juros, não é apenas juros, não é apenas inflação, não é apenas o que planos econômicos normalmente, né, fazem referência à economia está no mercadinho, a economia está no sacolão, a economia está no dia a dia da dona de casa, está no dia a dia do estudante que tem que pensar em pagar a sua mensalidade, que tem que pensar em como é que ele vai se manter, por exemplo, para pagar o lanche. Ou seja, a economia faz parte do dia a dia das pessoas, é a sobrevivência material. Se a gente for pensar assim, ela se torna mais simples. E como é que começa essa história do jornalismo econômico no nosso país, Getúlio? Bom, já podemos dizer que o jornalismo econômico, ele coincide com a história da imprensa no Brasil, né? Já com a vinda da família real para o Brasil em 1808, você já começa a ter notícias sobre economia. Que naquela época, em 1808, o que era notícia de economia? Era sobre mercadorias que chegavam pelo porto, né? Você tinha um jornal que era da coroa, que era a Gazeta do Rio de Janeiro, e você tinha um jornal de oposição que não era editado no Brasil, era editado em Londres, porque todos os jornais que eram contra a coroa eram proibidos, clandestinos, então eles eram editados em outro lugar. O Correio Brasiliense, que existe até hoje, né, Brasiliense com Z, ele também tinha notícias de economia, mas era editado em Londres pelo Hipólito José da Costa. Desde então você tem notícias de economia, mas a economia nunca manchetou os jornais brasileiros até que chegamos na década de 70, na época da ditadura militar.
Por que a economia, né, o jornalismo econômico cresceu na época da ditadura? Por motivos óbvios. Enquanto as páginas de política emagreciam por causa da censura, né, interessava ao governo da época, o governo do regime militar, falar sobre o milagre econômico. Então as páginas de economia engordaram a partir daí. Surgiram os cadernos especializados, algumas publicações especializadas, como por exemplo a Gazeta Mercantil, né? A revista Exame, ela é resultado de uma série de cadernos especiais, né? Hoje a revista Exame é a maior referência de economia em termos de revista no país. E mais tarde foram surgindo algumas publicações também muito especializadas, como o Valor Econômico, né? Então, o jornalismo econômico, vamos dizer que ele passou a existir como uma editoria fixa, principalmente a partir da década de 70. Bom, Getúlio, então o crescimento do jornalismo econômico ele pode ser associado a essa repressão e à diminuição do espaço das editorias políticas? Pode sim, porque os jornalistas de política, né, eles naturalmente foram muito censurados, havia censores dentro das redações. Mas, no primeiro momento, o governo queria, né, que o milagre econômico, o Brasil crescendo a 10% no PIB, né, ao ano, isso era necessário, né, que o governo difundisse. Mas só que, a partir do final dos anos 70, né, o regime já começava a fazer água, né, ou seja, aquele movimento pela redemocratização, veio a anistia e tudo mais. E também vieram as críticas ao modelo econômico, né? E aí o jornalismo econômico também começou a ser uma pedra no sapato, né, do governo de então. Isso perdurou, né, até 85, quando a gente teve a marca aí do final do regime militar e o início da redemocratização. Mas aí a situação já era outra, né? Ou seja, no final dos anos 70 e início dos anos 80 já havia uma certa abertura, porque o Brasil estava respirando novos ares, né? Em consequência disso, em consequência desse chamado milagre econômico, o endividamento do Estado levou a década de 80 a uma hiperinflação. Aí o brasileiro começou a conviver com alguns termos que ele não conhecia. Inflação, começou a conviver com dívida externa, FMI, Fundo Monetário Internacional, foram termos que passaram a fazer parte do vocabulário do brasileiro, do noticiário de rádio, televisão, jornais, a partir da década de 80. A conta chegou, aquela conta lá da década de 70, começou até um pouco antes, começou no governo do Juscelino Kubitschek, com o endividamento do Estado, 50 anos em 5, desenvolvimentismo e tudo mais, essa conta bateu na década de 80, né? Ou seja, a dívida externa brasileira já estava impagável em meados dos anos 80 e os planos econômicos, né, refletiam isso, ou seja, tentando controlar a inflação. Getúlio, você está falando aí, eu fico curioso com essa abordagem, porque às vezes o tom de algumas análises do jornalismo político é muito sacralizado, a meu ver. Parece que quando você está falando de economia, você está falando de um lugar onde não pode ser permeável pelo mundo político, às vezes nem pelo mundo da vida, o mundo concreto das pessoas. A que se deve essa tentativa de separação do enfoque econômico das questões políticas? Você falou na questão do regime militar, mas ainda hoje, jornalistas econômicos, quando falam de economia, eles às vezes trazem o ingrediente político como se fosse algo que atrapalha essa dinâmica da vida econômica. Como é que você vê isso? Existe um jornalismo econômico sem os atravessamentos políticos? Na minha opinião, não existe. Não tem como separar a economia da política, porque a economia, ela depende de decisões políticas, né? E a situação econômica do país, ela tem consequências políticas, né? Haja vista que nós tivemos aí, ao longo de 30 anos, 2 presidentes afastados, né? 2 presidentes que sofreram o processo de impeachment. E o argumento econômico, né, quando bateu assim na população, foi o mais forte para justificar o afastamento desses presidentes. Collor em 92, Dilma em 2014. Eu lembro que, por exemplo, no governo Dilma, né, 2014, 2015, 2016, o processo de impeachment, falava-se muito a maior crise econômica da história desse país, né? Ou seja, para justificar, né, a necessidade
de afastamento da presidente. Então, ou seja, não tem como você separar. Era um argumento político, mas com base na economia, né? Sim. Porque normalmente as pessoas acordam para uma crise quando começa a doer no bolso. Quando o cidadão comum começa a entender que fica mais difícil para ele comprar as coisas, quando o preço do arroz aumenta, né? O cidadão comum, ele não sente, a princípio, os efeitos do dólar, da inflação, do PIB, isso tudo para ele é muito etéreo, né? Isso parece ser fora da realidade. Essa realidade vai bater na porta do cidadão brasileiro médio quando ele sentir na pele isso no dia a dia, no salário dele, que não aumenta, que não tem reajuste, né? Na cesta básica, que começou a ficar mais cara, ficou mais difícil, o poder de compra vai diminuindo. Então, o cidadão brasileiro, a dona de casa, vai perceber isso quando chegar realmente no dia a dia. Enquanto começar essa discussão de Banco Central, juros, né, dívida externa, isso tudo para ele é muito fora da realidade. A realidade é no dia a dia, né, a vida material, né, que ele percebe claramente. Retomando seu comentário sobre a inflação vivida pelo Brasil na década de 80, em sua visão, esse acontecimento pode ser uma das decorrências da ditadura militar? Sim, por causa das escolhas feitas pelo governo, né? Porque era um governo de muita centralização, né, nos poderes do governo, e o governo precisava fazer investimentos, né, do Estado, e para isso teve que fazer empréstimos junto a bancos. Então, isso aumentou a dívida, né, do Brasil. Mas essa dívida só foi respingar na década de 80. Eu lembro, quando eu era menino, no final dos anos 70 e início dos anos 80, e eu nunca tinha ouvido até então falar da palavra inflação. Eu tinha ouvido falar da palavra caristia, que a minha avó falava. Inclusive tinha um movimento contra a caristia, né? Isso. Foi muito importante no final dos anos 70 no Brasil, né? Exatamente. Minha avó voltava do mercado e falava, não sei onde nós vamos parar com essa caristia. Exatamente. Aí eu entendo que a caristia virou a inflação. Porque o que é a inflação, né? É o descontrole dos preços e a perda do poder de compra gradativo da moeda. Você vai ao mercado com um valor na semana seguinte e você não compra mais as mesmas coisas que você comprava. E naquela época era assim, não era da semana seguinte, era no mesmo dia. Você comprava 1 quilo de tomate de manhã, ia lá o remarcador de preços e à tarde o preço era outro. Por quê? Porque era um descontrole total do valor da moeda, né? A moeda não tinha valor. Então, não é à toa que em 1986, né, no primeiro ano do governo Sarney, né, o primeiro governo após a redemocratização, implantou-se o Plano Cruzado, que era uma tentativa de controlar a inflação com congelamento de preços. Ou seja, você congelar os preços para eles não aumentarem. E aí, eu lembro, por exemplo, né, que tinha a tabelinha que os jornais publicavam, as pessoas recortavam e iam até o supermercado para ver se os preços estavam obedecendo à tabela. Isso durou durante um tempo, mas até que alguns setores da economia começaram a sabotar o congelamento de preços. Por exemplo, os pecuaristas, né? Eles começaram a segurar o gado no pasto para não liberar a carne para os frigoríficos e, consequentemente, começar a faltar carne nos açougues, né? Para pressionar, né? Porque é uma questão de lei de oferta e procura. Se começa a faltar carne nos açougues, a carne que está lá começa a ficar mais cara, né? Para você obter a carne que está disponível, você começa a pagar mais por ela. Era uma forma de pressionar a inflação, né, e sabotar o congelamento de preço. Então, um ano depois, teve que vir o Plano Cruzado 2, que era porque a moeda já tinha desvalorizado a ponto de você ter que cortar 3 zeros. Né? Eu era contínuo em 1988 e eu lembro que o meu salário mínimo de contínuo, ele tinha 3 zeros a mais. 3 milhões de cruzados, né? Então você precisava cortar porque já não cabia mais as contas na calculadora. Né? Então você cortava 3 zeros. Era assim que os planos econômicos faziam para tentar controlar a inflação. Chegava um momento que você cortava 3 zeros.
né? Mas, ou seja, o valor da moeda continuava o mesmo, o poder de compra ou não poder de compra continuava o mesmo. Isso só reforça o que você disse da relação entre economia e política, né? Inclusive, a Maria da Conceição Tavares sempre defendia que o nome correto da disciplina seria economia política. E quando você tem aí uma financeirização do noticiário econômico e da abordagem econômica no jornalismo, principalmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem uma cisão entre a discussão da dimensão política junto com a dimensão econômica. Você não acha que isso trouxe uma ideia mais hermética, mais fechada para esse noticiário econômico, impedindo inclusive que as pessoas tenham uma melhor compreensão dele? Sim, com certeza. Inclusive para os estudantes de jornalismo. Eles pensam assim, isso é para os especialistas. E se eu quiser me enveredar por esse caminho, aí eu vou ter que estudar muito. Porque isso é coisa para analista de economia, são termos muito herméticos, difíceis, né, de serem assimilados pela população. Então, nós não podemos esquecer que na década de 90, você citou aí o governo Fernando Henrique Cardoso, né? A década de 90, ela marca uma ascensão do neoliberalismo, né? E isso se reflete na economia. Sim. Né? Ou seja, o que é o neoliberalismo? Quais são as raízes? Não as raízes, mas quais são os principais, os pilares do neoliberalismo? É a diminuição do tamanho do Estado, né? E a economia de mercado passa a dar as cartas. Ou seja, você administra o governo para alimentar o mercado financeiro. Tem uma autora, que eu inclusive trabalho nas disciplinas, que se chama Maria Lúcia Jacobini. Em 2005 ela fez uma análise de conteúdo dos cadernos de economia da Folha e do Estadão, para verificar como é que essas duas empresas jornalísticas, né, esses dois jornais de circulação nacional, tratam as notícias de economia. E ela verificou que há uma prevalência do termo mercado, se referindo ao mercado financeiro. E muitas vezes há uma personificação do mercado, ou seja, o mercado acordou de mau humor, o mercado reagiu dessa maneira, então o mercado financeiro dita as regras, né? O governo vai tomar decisões com base no mercado financeiro ou na expectativa que o mercado financeiro tem. E isso torna a economia muito chata para o cidadão em média. Nossa, isso aí é para coisa de analista, isso é para operador financeiro, né? E eu volto no início da nossa conversa. A economia mesmo, a economia real, é a economia do dia a dia, é a economia da relação capital-trabalho, é a economia do emprego, é a economia do salário, né? Essas coisas que dependem de decisões políticas são macroeconômicas. Juros, inflação, PIB, isso é macroeconomia. Mas a microeconomia é a que funciona no dia a dia. Né? Então, é preciso que o jornalista de economia tenha essa consciência de que ele precisa saber interpretar para o leitor comum, para o leigo, esses fenômenos da economia, que nada mais são, né, do que decisões que acabam afetando o dia a dia das pessoas. Então, o jornalista de economia tem o desafio de encontrar uma maneira de explicar para a dona de casa que quando fala o dólar aumentou, o que eu tenho a ver com o aumento do dólar? Se o dólar aumenta, vai aumentar, por exemplo, tudo que é importado. Tudo que depende de importação, como, por exemplo, o trigo. O Brasil não produz trigo suficiente, então ele precisa importar uma boa parte, por exemplo, da Argentina, né? A Argentina tem uma economia dolarizada. Então você vai comprar o trigo, se o dólar está mais caro em relação ao real, você vai ter que gastar mais, você vai ter que comprar, né, mais caro o trigo. A gente está vendo aí com as enchentes no Rio Grande do Sul a falta de arroz, né? Porque o Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores de arroz do país. O governo brasileiro teve que importar arroz, né? Ou seja, se o dólar está alto, você tem que pagar mais pela mercadoria. Então, explicando isso, mostra que como é que uma variável macroeconômica como o dólar, o câmbio, né, vai afetar no seu dia a dia, ou seja, o seu arroz vai ficar mais caro, o pãozinho de sal vai ficar mais caro, porque são insumos, né, que o governo, que o Brasil precisa importar.
Então, isso afeta o dia a dia das pessoas. É uma maneira de explicar que uma variável que parece ser dos especialistas, ela tem tudo a ver com o meu dia a dia. Por exemplo, se eu vou comprar um pacote de viagem, né, o dólar tem tudo a ver com o pacote de viagem, mesmo viajando dentro do Brasil, né? Se o dólar está mais caro, eu vou ter que pagar mais pela estadia de um hotel, mais pelas passagens aéreas e tudo mais. Getúlio, seguindo a linha de raciocínio da personificação do mercado na cobertura jornalística, por que expressões como o humor do mercado ou o nervosismo do mercado são frequentemente utilizadas na cobertura? Daí o nome personificação, dado pela autora que eu citei, né, a Maria Lúcia Jacobini. Transforma o mercado como se ele fosse uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, trata o mercado como se ele fosse uma entidade que paira no ar, né? O mercado, não fala quem é o mercado, né? Quem é que está falando? Pois é. Quem é o mercado? Quem é o mercado? Quem é o mercado? Se a gente for pensar bem, existem vários mercados. Mas a imprensa, a grande mídia, normalmente, quando fala mercado, ela está se referindo ao mercado financeiro. Ela tá o mercado, por exemplo, que não gosta que a taxa de juros baixe, é o mercado financeiro. Porque quando são os bancos. Os bancos, os analistas, os que representam grandes operadoras de câmbio, que representam essas empresas que fazem análise, né, análise financeira, esses grandes bancos internacionais, JP Morgan, né, Standard & Poor's, essas empresas... A grande mídia está falando em nome deles. Fala em nome deles, na maioria das vezes, né? Então, quando você vê um editorial da Folha criticando uma decisão do Ministério da Fazenda, você pode saber que é porque aquela decisão não agradou, em grande parte, aos operadores financeiros, aos analistas financeiros. Mas, voltando à sua pergunta, essa personificação é um jogo duplo, né? É uma via de duas mãos. Existe apenas personificação quando vai se referir ao mercado, porque, na verdade, o mercado não tem uma pessoa. O mercado não tem uma pessoa. Mas o mercado reage como se fosse uma pessoa. Ele fica de mau humor, ele comemora, né? Ele tem reações humanas. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue achar essa pessoa. Onde é que ela está? Onde é que está esse humano aí do mercado? Não se pode esquecer que existem vários mercados. Não é só o mercado financeiro. Você tem o mercado de trabalho, você tem o mercado profissional de comunicação, por exemplo. Tudo isso é mercado. Mercado é um lugar de troca, né? A definição da palavra mercado é um ambiente de troca. Então, existem vários mercados, e não só o mercado financeiro. Mas numa economia que é ditada pela economia de mercado, ou seja, uma economia neoliberal, né? Nos noticiários, muitas vezes, os jornalistas acabam reproduzindo essa ideia, né, de uma ideologia de mercado, que quer uma diminuição do tamanho do Estado para favorecer, né, aos bancos, para favorecer aqueles que operam, que dependem, né, que comercializam o dinheiro. Né? Para você ter uma ideia da incoerência, né, defende-se geralmente a diminuição do tamanho do Estado. O Estado ele tem que existir só para o Estado mínimo, né, para tomar as decisões básicas de Estado. A gente vê agora aí nas enchentes, né, que atingiram a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, quando há uma necessidade, né, uma tragédia, uma calamidade pública, quem que eles convocam? É o Estado. O que o Estado vai fazer? Cadê o governo federal? O que o governo federal vai fazer? Né? Se diminuir tanto o tamanho do Estado, vai chegar um momento que o Estado não tem tamanho para resolver esses problemas. Né? Mas quando dá um problema, eles querem colocar o Estado. Né? Aí, cadê o Estado? Aí o mercado não resolve nada. Né? Você começou a falar aí na relação entre ideologia e noticiário econômico. Então seria, para mim, aquela ideia de que eu falo, os jornais às vezes vão falar em nome da sociedade, em nome desse mercado financeiro, principalmente, mas como se estivesse falando em nome de toda a sociedade. Eles vão até usar expressões, o povo não aguenta mais, não se pode mais seguir esse caminho. De que maneira você vê essa interferência ideológica, dessa defesa desses interesses no noticiário econômico? Como, por exemplo, a gente observou na reforma da Previdência, no ajuste fiscal, como é que você viu o papel
da mídia corporativa, dessa imprensa comercial, principalmente na defesa desses interesses, numa questão que dizia respeito ao interesse de toda a população trabalhadora. Écio, eu acho que você falou bem, você falou mídia comercial. Nós não podemos esquecer que as grandes corporações de mídia, né, os grandes jornais, os grandes veículos de comunicação, eles são empresas e hoje essas empresas elas são administradas por grupos nacionais e internacionais, né, que têm ações nesses grupos e eles investem não só em comunicação, eles investem em outras áreas também. Uhum. Então, nós temos aí, por exemplo, empresas de comunicação que investem no petróleo, que investem... tem empresa de comunicação que investe até em frigorífico, Uhum. né, que investe em outras áreas de uma atividade fim completamente diferente da atividade de comunicação. Então, essas empresas elas têm interesses econômicos também. Eles têm interesse na Bolsa de Valores, têm interesse no dólar, tem interesse na taxa de juros. Então, a gente já está vendo aí um discurso de que a trajetória de queda da taxa de juros tem que acabar, tem que parar. A gente veio aí, no início do governo Lula para cá, houve uma redução da taxa de juros, né, que começou com 14,75% e hoje está na casa de 10%. Ou seja, alguns analistas já estão dizendo, alguns editoriais já estão dizendo, está na hora de parar com isso. Por quê? Porque quando você diminui a taxa de juros, você diminui os ganhos daqueles que emprestam dinheiro para o governo. Você diminui o juro. Uhum. Né? Então, para quem empresta dinheiro para o governo, quem empresta dinheiro para o governo? São esses bancos, são esses representantes desses grupos. Então, eles já estão dizendo que... né, na fala do presidente do Banco Central, por exemplo, que é um representante dessa ideologia, ele é um representante dessa linha de pensamento, né, de economia de mercado, de diminuição do tamanho do Estado. Então, na fala dele, na fala de outros agentes, inclusive jornalistas, já vem esse discurso aí, está na hora de diminuir a trajetória, né, da queda da taxa de juros. O que a taxa de juros tem a ver com o cidadão comum? Sim. Quando a taxa de juros está alta, né, você tem um limite do crédito. As pessoas ficam mais preocupadas porque o crédito fica limitado. Se você precisar financiar, comprar um carro, se você precisar comprar uma geladeira, o crédito vai ficar muito mais caro. A prestação vai ficar mais alta, né? Por quê? Porque a taxa de juros básicas, que é ditada pelo governo, a chamada Selic, né, ela é um termômetro para as taxas de juros de todo o mercado. Embora as taxas de juros praticadas pelos bancos sejam muito mais altas do que a Selic. Uhum. Por exemplo, a Selic, 10,25%, por exemplo. Isso é uma taxa anual. Essa taxa é ditada pelo Banco Central. É ditada pelo Banco Central, Sim. pelo Copom, né, o Comitê de Política Monetária, que inclui o Banco Central, o Ministério da Fazenda... E que hoje tem autonomia em relação ao governo, dentro do que foi aprovado aí. Uma autonomia bastante questionável, porque é uma autonomia para quem? É uma independência para quem? É claro que é uma independência em nome dos interesses do mercado, nunca os interesses da sociedade. Vamos pensar que o Estado, ele seria o representante da sociedade, Uhum. né? E os interesses do mercado nem sempre estão de acordo com os interesses da maioria, da coletividade, né? Porque os interesses do mercado são os interesses individuais, são os interesses corporativos, né? Então, o papel do Estado, em tese, deveria ser defender a sociedade. Então, você vê esses grupos que estão aí já falando que a taxa de juros tem que parar de cair, né? Por quê? Porque eles estão ganhando menos. Eles estão ganhando menos. Então, é claro que esse discurso vai se reproduzir nas notícias de economia dos jornais, que são representantes desse pensamento, né? É claro que hoje nós temos uma mídia em ascensão, que é uma mídia mais alternativa, uma mídia mais independente, que a gente consegue ver aí, por exemplo, nas redes sociais e tudo mais, né? Em que você tem um discurso diferente, né? Mas elas ainda não têm a penetração Sim. Macro para atingir toda a sociedade. Você vai atingir grupos, né? Você vai atingir nichos. Então você ainda tem uma opinião dominante que está representada pelos canais de televisão,
pelos jornais, pelas emissoras de rádio, etc. Né? Ou seja, existe uma voz aí mais dominante, mas que ela vai sendo aos poucos contestada. Né? Então é necessário que cada vez mais os jornalistas trabalhem pelo esclarecimento e não para reproduzir sem questionar, sem contextualizar, para que as pessoas fiquem cada vez melhor informadas, né? Para que elas saibam tomar decisões com base em situações claras. Né? Se continuar nebuloso. Quer ver uma coisa muito legal que aconteceu a partir da ascensão do jornalismo econômico? É que, como estava ficando mais popular falar de economia, né, no final dos anos 70, alguns jornais pegaram jornalistas experientes de outras áreas e trouxeram para a economia porque eles tinham a capacidade de dialogar com mais facilidade com o público. Por exemplo, o Joemir Betting. Uhum. O Joemir Betting, já falecido, ele era da área de esportes. Ele era um jornalista esportivo, mas que tinha essa capacidade de conversar de acordo com o que as pessoas pensavam, né, e tudo mais, entendiam. Então ele virou um jornalista de economia, para em 1 minuto conseguir resumir, conseguir explicar de uma forma que todo mundo entendesse, né, um fato econômico. O que aquilo ali vai implicar na minha vida no dia a dia. Getúlio, seguindo com a ascensão do jornalismo econômico, visando ele na forma que vemos hoje e a complexidade do mercado financeiro atual, de que maneira os jornalistas da área lidam com o trabalho de comunicar esses conceitos de forma acessível ao público? Esse é o grande desafio, esse aí é o pulo do gato, né, que o jornalista de economia precisa enfrentar todos os dias. É ele pensar, será que o meu texto está claro? Será que eu entendi? Porque a primeira coisa é eu preciso entender, como jornalista, para eu poder explicar isso para o meu público, para que o meu público possa entender. Porque eu tenho que partir do princípio de que o meu público... bom, vai depender muito de onde você escreve, né? Para quem você está falando. Se você trabalha numa mídia especializada, em economia, que você está falando para um público muito específico, ok. Você já está usando uma linguagem que esse público específico domina. Mas se eu estou falando, se eu trabalho numa grande mídia popular, né? Se eu trabalho numa rede de televisão, se eu trabalho numa emissora de rádio, eu tenho, por princípio, saber que o meu público, em geral, é um público leigo. Né? Então, eu preciso entender do que eu estou falando para que o meu público possa entender, né, a minha mensagem. Esse é o grande desafio. Então, o jornalista de economia, ele precisa abandonar o economês. Ele tentar encontrar termos que sejam mais claros para que o público em geral entenda. Né? Tentar explicar isso. Juros? O que é isso? O que é juros? O que é spread bancário? Né? Termos técnicos. O que é spread bancário? Eu dou até uma questão, né, no jornalismo econômico para o aluno, qual que seria a melhor maneira de você explicar para o leigo o que é um spread bancário? Spread bancário é a diferença entre o maior juro e o menor juro praticado pelo mercado, praticado pelo banco. Então, por exemplo, o banco, ele cobra de você, quando você pega dinheiro emprestado no banco, ele cobra, por exemplo, 10% de juros. Né? Mas quando você aplica no banco, ele te paga 1%. Certo? Isso é o spread, 9 pontos percentuais. Esse é a diferença, esse é o lucro do banco, né? Ele pega seu dinheiro, porque o banco, qual que é o negócio do banco? Você deposita seu dinheiro lá no banco. Ele vai usar o seu dinheiro para emprestar para os outros. Né? Então, quando você precisa do banco para ele te emprestar, ele vai te cobrar 10%, 12%, 13% ao mês. Mas quando você aplica dinheiro no banco, ele vai te pagar 1% ao mês. Olha a diferença. Olha o juro do cartão de crédito, que nada mais é do que uma operação financeira também. Se você deixar de pagar a fatura na data do vencimento, para o mês seguinte você vai pagar 14% a mais. 14% a mais em um mês, quanto que isso é em um ano? É 350%, 400% ao ano. Muito mais que a taxa Selic. Muito mais que a taxa Selic, que é atualmente 10,25% ao ano. Né? E essa diferença precisa ser explicada para as pessoas. Sim.
né? O jornalista de economia, ele tem dever de fazer isso, mas normalmente ele não faz. Por quê? Porque normalmente ele está reproduzindo, né? Está trabalhando no lugar que está reproduzindo essa ideologia macro, essa ideologia de mercado, que diminui cada vez mais a importância do Estado, que é o representante da sociedade, a importância da coletividade, né? Repito o exemplo do Rio Grande do Sul. É nesse momento que a gente vê qual que é a importância do Estado. Uhum. Porque nenhuma iniciativa privada vai resolver esse problema coletivo que hoje o Rio Grande do Sul está atravessando. E para as pessoas leigas, o que você propõe em termos assim, como que elas vão fazer uma análise do discurso do jornalismo econômico tal qual ele está hoje? E qual que é a importância da contextualização para se entender esse noticiário? Pergunta difícil, mas eu acho que a única salvação, a única saída é a educação midiática. Ou seja, o público, né, o brasileiro em geral, ele é muito pouco educado para entender a mensagem da mídia em geral. E ele precisa aprender isso desde cedo, né? Talvez com um conteúdo que atravesse as matérias, as disciplinas, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio até a universidade, né? Ou seja, não pode esperar chegar à universidade para que o brasileiro saiba interpretar as mensagens da mídia, né? Porque hoje a centralidade da comunicação ela está presente em todas as áreas, né? Sempre, de alguma maneira, esteve, mas agora mais ainda, né? Porque as pessoas, em geral, elas também são mídia, né? Hoje, qualquer pessoa, com os instrumentos que ela tem em mãos, ela também produz conteúdo. Então, é preciso ter uma consciência crítica sobre o que circula. O debate sobre fake news, né? Desinformação, notícia, informação mentirosa e tudo mais, inclusive no campo da economia. Inclusive no campo da economia, né? Porque você vê aí, são pesquisas normalmente que são divulgadas ou resultados de levantamentos feitos, né, pelo IBGE, alguma pesquisa, por exemplo, sobre popularidade do governo ou sobre qual é o maior problema que você verifica no atual governo. Aí as pessoas, o problema é a economia, o problema é o desemprego, o problema é isso aqui e tudo mais. É preciso saber como interpretar esses dados, porque você pode interpretar conforme o seu interesse, né? Conforme a sua ótica. Você pode escolher um dado ali que favoreça o seu modo de pensar. As pessoas hoje tendem a consumir coisas que normalmente confirmam o seu viés, né? É um viés de confirmação. É a tal da bolha, né? Você gosta de consumir, ou você tende a consumir aquilo que confirma a sua visão de mundo. É preciso quebrar essa bolha, é preciso, né? E o jornalista tem um papel importante nisso, para tentar esclarecer as pessoas, para mostrar que é algo que vai muito além, né? Por exemplo, nós tivemos aí, semana passada, uns 15 dias atrás, a divulgação do PIB. A divulgação do PIB do Brasil. E eu percebi que a mídia, em geral, não deu muita importância a isso. Não deu muita importância, né? Foi o PIB do primeiro trimestre e que apontou que foi positivo, né? Foi perto aí de 3%. Isso em termos de uma escala que a gente venha desde 2014, 2015, numa escala de PIB negativo para baixo, isso é um resultado muito positivo, mas a mídia não explorou isso e o governo, a parte de comunicação do governo também não soube explorar isso. Ela não soube se comunicar para explicar para a população qual que era o significado disso, né? Porque a gente teve, por causa até do processo de impeachment, a partir de 2015 a gente teve PIB negativo de menos 3%, né? Ou seja, PIB negativo em 2015, em 2016, em 2017, a partir de 2018 ele começou a ter um resultado PIBinho, né? De 1% ao ano. Ano passado ele fechou na casa de mais de 2%. Então, esse resultado de quase 3% do PIB é um resultado para se comemorar. Mas a maioria da mídia, comprometida com os interesses do mercado, não deu muito destaque para isso, né? Então, depende do que você faz com os dados. O que você esclarece em relação àquilo para o público leigo, né?
Daí o papel importante que o jornalista tem para fazer esse esclarecimento, né? Então, Getúlio, como administrar o conflito entre a melhor informação para o público e o interesse das empresas jornalísticas, por vezes mais empenhadas na própria ideologia? Isso é uma situação difícil, né? Porque vamos pensar na ótica do jornalista que está trabalhando para esses veículos, né? Tradicionais. O que fazer? Né? É possível você conseguir quebrar isso aos poucos, né? Nós temos exemplos. Vamos pegar o exemplo da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo hoje é um veículo de maior circulação nacional, né? Ele foi um veículo que apoiou a ditadura e cresceu em função da ditadura militar, né? Comprando jornais que estavam sendo fechados pela ditadura. O Grupo Folha cresceu. Mas na década de 80, por uma estratégia, né, empresarial, ela mudou a sua linha. Em vez de apoiar a ditadura, começou a abrir espaço, né, para o contraditório. Ou seja, ela tentou se vender como o jornal mais democrático do país. Uhum. E nessa linha apareceram jornalistas que hoje são referências para nós, né? Porque eles conseguiram entrar e conseguiram fazer um trabalho importante, um trabalho de referência, mesmo num jornal que tinha como tradição apoiar, né, a ditadura militar, que era a Folha de São Paulo, né? Então a Folha de São Paulo foi vendida como um jornal democrático. Então nós temos aí jornalistas de referência como Clóvis Rossi, como Jânio de Freitas, como Ricardo Couto, né? Gilberto Dimenstein, Matina Suzuki, entre outros, né? Agora, a gente está vendo que está tendo uma guinada de novo, né, da Folha e de outros jornais e tudo mais, e tanto é que muitos desses jornalistas não estão lá mais. Não estão lá mais. Eles estão caminhando agora em outros lugares, inclusive na chamada mídia alternativa. É preciso que a sociedade saiba que existe uma mídia alternativa que está em ascensão. É uma mídia que não depende tanto de patrocínio ou de publicidade, mas que é mantida pelas próprias contribuições dos seus espectadores, da sua audiência. Isso é importante porque há um engajamento maior, né, entre o compromisso que o jornalista tem com o seu público e não com os interesses corporativos de grandes empresas. Ótimo. Bom, a gente tem todo o nosso programa, nós temos o nosso momento panfletagem. Então a gente vai agora encerrar esse assunto dessa importante discussão, sem prejuízo de voltar nela novamente, para que a gente possa indicar para o nosso telespectador aquilo que está no nosso radar em termos de indicações culturais. E eu sempre começo o momento panfletagem com a minha indicação e eu vou falar hoje do livro Democracia para Quem? É um livro feito por 3 autoras feministas importantes, Angela Davis, Patrícia Hill Collins e Silvia Federici, da editora Boitempo. Esse livro é fruto da participação das autoras em palestras que elas fazem, em conferências, discutindo a questão da democracia. Então ele é um livro pequeno, de uma linguagem muito acessível e ao mesmo tempo traz conceitos importantes, mostrando como que o que nós chamamos de democracia tem um sentido limitado para as mulheres, para a maioria das populações trabalhadoras, negras, enfim. É um questionamento da própria noção de democracia. Fica aí a minha indicação para o nosso telespectador e para vocês também, né? E você, Ana? A minha indicação de hoje é o filme Quase Famosos. Ele é dos anos 2000, mas ele se passa na década de 70 e ele acompanha um jornalista iniciante que entra em uma turnê acompanhando uma banda de rock e ele se propõe a escrever sobre essa banda, sobre a história deles. E é muito interessante, muito legal mesmo. E ele está disponível no Prime Video. Getúlio, qual que é a sua indicação? Bom, já que a gente está falando de jornalismo econômico, eu trouxe uma indicação de um documentário, que é o 12 Moedas, a história econômica do Brasil através de suas moedas. Fala de todas as 12 moedas que o Brasil já teve, desde a época colonial.
É um documentário que está na HBO, mas você também consegue encontrá-lo no YouTube. Ele está disponível no YouTube. Basta digitar lá 12 moedas que você já encontra. Então, vale muito a pena, né, para você conhecer os nomes das moedas, né, desde a época colonial, o mil-réis, o cruzeiro, né, o cruzado novo, o cruzeiro de novo, né, até chegar Conto de réis, né? o conto de réis, até chegar ao real, que é a moeda que está vigente há 30 anos, né? Dia 1º de julho agora, o real, que é a moeda vigente, vai completar 30 anos. É a 12ª moeda que o Brasil já teve. Bom, então a gente vai terminando por aqui. Obrigado. Foi muito bom ter sua participação aqui hoje, Ana. Foi muito legal. Obrigado, Getúlio. Eu que agradeço muito, estou sempre à disposição. O Olhar Crítico fica por aqui. E lembramos a você que o programa também está disponível no YouTube, nas plataformas Spotify, Google Podcasts e no Deezer. Nos acompanhe por lá e também nos siga no Instagram. Um forte abraço e até a próxima semana.